Ora, viva, muito bom dia. Estamos aqui para este segundo turno no dia das eleições gerais em Angola. Estamos a levar para si todas as imagens e também aquilo que são as incidências destas eleições de 2022. É a televisão pública de Angola, mobilizada desde as primeiras horas para lhe dar a ver aquilo que está a ser em termos de impacto as eleições gerais de 2022. Vamos passar o sinal ao Dorivaldo Aleixo para continuar com a conversa aqui nesta dinâmica informativa. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Já é boa tarde, Dorivaldo. Já é tarde. Obrigado. Boa 11 tarde, sim, já é tarde. Começamos durante o período da manhã e é normal que exista ainda aqui esta confusão entre a forma de saudar, o bom dia e o boa tarde. Mas boa tarde a ti, Chiesa, e boa tarde a todos os telespectadores que continuam também em companhia da TPA Notícias e do Canal 1 da Televisão Pública de Angola. Nós vamos então continuar aqui com a análise que se impõe à volta deste dia, o dia do voto destas eleições gerais de 2022. Antes mesmo de devolvermos o sinal a Chiesa, nós estávamos aqui com uma conversa acesa, em que tocávamos em determinados pontos, mas para não monopolizarmos aqui o nosso debate, a nossa abordagem, eu vou estender o sinal a Cândida e daqui a pouco já continuo com vocês, Admiro e também Carlos. Cândida, nós estamos já aqui há algum tempo a acompanhar este movimento eleitoral que vai acontecendo. Que impressões é que colhe dos momentos vividos até agora? Bem, são positivas. Estamos a ver e acompanhar que o processo está a ser fluido dentro das assembleias. Não há nenhum sobressalto até agora. E aqui um dado penso que a ser destacado, o processo em si eleitoral todo está a ser feito de forma tranquila, sem nenhum sobressalto. Eu penso que este é daqueles pleitos mais tranquilos que estamos a viver. Não vivi muitos, não participei de muitos, mas dos que eu participei, eu penso que esse está a ser o mais tranquilo. E, portanto, o que nos resta dizer aqui é convidar os eleitores a aderirem ao processo e participarem massivamente. Amélia, para aqueles eleitores que ainda não saíram de casa, ainda não exerceram o seu direito de voto, qual deverá ser o perfil psicológico dos candidatos ao se dirigirem às suas assembleias? Ou às suas assembleias, melhor? Para muitos é muito excitante porque é a primeira vez. Excitação do que os neurônios à vontade não leva nem interpreta de outro jeito. Nós usamos essa linguagem para dizer que há um movimento que leva o indivíduo para uma ação, conduz esse indivíduo. Então há esse fervor, há este medo. E se eu não fizer bem o X, e como disse aqui muito bem o Carlos, posso até ir para um sítio que não devia. Então o que devo aconselhar é manter-se calmo. Sei que não é um momento que é habitual, por ser este dia de votar, de cumprir, de democracia, de fazer a diferença. Então, neste momento, eu convido a desligar tudo que tem, os telefones, porque está a receber muitas informações, como eu também que estou aqui, já estou a receber inúmeras situações, mensagens, aquele fala, aquele tem razão. Hoje não. Hoje deixa todo mundo tem razão. Cumpre o seu dever e vá. Não espera até as 16 horas para ver mesmo se vai ficar aberto. Eu vou mesmo só chegar a faltar um minuto. Não faça isso. Dê o seu exemplo. Vai votar e cumpre com o seu dever, porque a democracia manda e nós devemos optar por esta democracia, que é de todos. Admiro, nós tocávamos mesmo antes de estendermos o sinal a Chiesa e aos nossos repórteres espalhados pelo país e pelo mundo também, no aspecto das atas, não é? A divulgação das atas, e esta também remete-nos a uma outra coisa, que é a conversa sobre dados provisórios. Os partidos políticos podem divulgar dados provisórios? Hoje acreditamos que, se calhar, pelo menos a estas primeiras horas, não tenhamos nenhuma projeção, mas ao existirem, os partidos políticos podem divulgar dados provisórios que hoje não estão previstos garantidamente? Não.
É fundamental percebermos que quem gera o processo eleitoral é a Comissão Nacional Eleitoral, é a CNE. Só a CNE é que, nos termos da lei das eleições gerais, é a entidade com o ônus de publicar resultados, quer provisórios quanto definitivos. E o processo de publicação de resultados por parte da CNE será mesmo faseado. Nós vamos ter, por exemplo, agora provavelmente às 12 ou mais tarde, um briefing relativamente ao que está a acontecer. É um relato daquilo que está a ser o processo eleitoral e provavelmente no fim do dia, com a remessa das atas por parte das assembleias das comissões provinciais, né, porque as assembleias de votos vão remeter para as comissões provinciais e estas, consequentemente, para a Comissão Nacional, e só essa, nos termos da lei, a Comissão Nacional é que tem o ônus de publicar os resultados eleitorais. E vai fazê-lo paulatinamente em função do número de datas que vai recebendo ao longo dos dias. A lei diz, por exemplo, que a CNE publica definitivamente os resultados eleitorais 15 dias depois das eleições, ou seja, depois de hoje, a CNE terá 15 dias para publicar definitivamente os resultados eleitorais, sendo certo que qualquer resultado que sair, que for publicado, que não for da chancela da CNE, é um resultado que não pode ser levado em consideração. Os partidos políticos, como já dissemos aqui inicialmente, eles estão representados em todas as mesas das assembleias de votos através dos seus delegados de listas, para terem as atas, na hipótese, para utilizarem na hipótese de um contencioso, por exemplo, ou também para observarem que o processo foi transparente, foi calmo, foi cívico, mas o ônus da publicação dos resultados eleitorais é simplesmente da CNE. Por isso é que, quando, por exemplo, existir um litígio, quando se eventualmente um dos concorrentes entender que o processo de votação não foi transparente, ele vai interpor junto dos representantes da CNE na mesa, né? na província, depois na Comissão Nacional, e se eventualmente por esta via graciosa não encontrar resultado, ele pode então interpor recurso junto ao Constitucional. E o Constitucional tem, por exemplo, depois da recepção da reclamação ou do recurso por parte do partido político ou coligação de partidos políticos, vai notificar a CNE que terá 72 horas para fazer uma contra-alegação, e depois do Tribunal Constitucional vai, no prazo de 72 horas também, divulgar então definitivamente a sua decisão relativamente ao processo. Então, para dizer aos cidadãos que qualquer resultado que virem nas redes sociais, qualquer resultado que forem publicados, que não forem da alçada da CNE, não levem em consideração. Carlos, isto vai obrigar uma forte relação também aqui da comunicação social com o centro de escrutínio e, digamos, se calhar também uma responsabilidade muito grande quando chegar este momento. Sim, na verdade já tem sido prática. A comunicação social acompanhar de forma milimétrica a publicação de resultados provisórios, não é? Acho que isso está mais ou menos esclarecido, não é? Agora, eu gostava de tocar nessa questão de se eventualmente um partido concorrente ou um cidadão qualquer, e é por isso que eu dizia que não faz sentido nenhum um cidadão ir fotografar uma ata síntese, porque do ponto de vista prático aquilo não vale nada. Certo. Porque o órgão competente para o fazer é a CNE e este cidadão não terá capacidade de ter todas as atas de todas as assembleias de voto, não é? Até porque nós temos relatos, e eu vi hoje notícias que apontam que determinados partidos políticos na oposição não conseguiram legalizar ou registar delegados de lista. E não por causa da CNE, é porque alguns preferiram guardar os mais de 3 milhões de dólares que receberam para pagar os delegados de lista, pôr o dinheiro no bolso. Há delegados de lista que não têm dinheiro de táxi, por exemplo, para chegar até a Assembleia onde ele deve fazer o controlo. E depois são esses partidos que pegam o dinheiro e põem no bolso em vez de fazer aquilo que é o controlo, não é? Porque eles é que estão habilitados, os delegados de lista, dos representantes dos partidos políticos, dos concorrentes, é que estão habilitados para, junto da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional, poderem fazer fé daquilo que aconteceu nas eleições e não um cidadão como nós, não é? Agora, o que devia acontecer é maior organização por parte dos candidatos. E noto que nestas eleições, estas eleições não fogem à regra de eleições passadas. Tivemos em 2017
casos de delegados de lista de partidos na oposição que depois reclamaram que não lhes foi pago, que eles trabalharam e não foram pagos. Desta vez, pelo menos, o doutor depois vai poder dar aqui uma opinião mais técnica em relação a isso. Aquilo que sei é que houve uma alteração à lei das eleições gerais e houve um aumento do valor para se pagar justamente... Não, na verdade deixa-me só já esclarecer esse aspecto. Não é? Nos processos eleitorais anteriores, a lei das eleições gerais não definia o ônus de quem fica com os custos dos delegados de listas, porque presumia-se que se os delegados de listas são militantes dos partidos políticos concorrentes, a representá-los junto das mesas e das assembleias de voto, então o ônus dos custos destes eram dos partidos. É claro que haviam partidos que não pagaram seus delegados de listas, até houve relatos nada positivos. O legislador que revisou a lei eleitoral acautelou essa questão. Como? Dizendo que a verba que o Estado atribui para a campanha eleitoral pode ser utilizada para os custos dos delegados de listas. Então, há aí uma abertura. Aqui uma abertura por causa do princípio da justificação das verbas públicas, né? Certo. A lei é rigorosa, a lei do orçamento é muito rigorosa relativamente à justificação das verbas, né? Então, era fundamental que a legislação eleitoral desse essa abertura para que as verbas que são utilizadas para a campanha também podiam ser utilizadas para financiar os delegados de lista. Neste quesito, essa questão está mais ou menos mitigada. Por isso é que vimos que neste processo, este ano, alguns partidos conseguiram, por exemplo, ter muitos delegados de listas, dando uma boa cobertura às assembleias de voto. O Carlos levantou aqui um aspecto que é estruturante. Relativamente à ida e permanência dos delegados de listas nas assembleias de votos, é o ônus do partido. O partido político, por exemplo, que credenciou cerca de 51 mil delegados de lista, e foi esses dados que nós recebemos. O MPLA deve ter credenciado cerca de 52 mil, a UNITA 51 mil, cada C 36 mil, o PRS e a FNLA talvez 16 e 20 mil, né? Para cerca de 13 mil assembleias de voto, cerca de 26 mil mesas de voto. É claro que esses delegados de listas, quem deve cuidar de que os mesmos estão nas assembleias de votos são os partidos que eles vão lá representar. Exatamente. E o processo eleitoral em si é um processo, e os partidos devem saber isso, que no dia da votação encerram-se 3 momentos. Há um momento que é o momento anterior à abertura da assembleia de voto. E este momento é da verificação da logística eleitoral presente na assembleia de voto, a distribuição dos cadernos eleitorais nas mesas de voto e também dos elementos que vão ser utilizados para a votação. Quem verifica esses aspectos todos não é o cidadão, é o delegado de lista. Certo. Por isso é que alguns delegados pernoiteiam mesmo nas assembleias de voto. Aliás, isso é o ideal que se pretende, né? Que eles vão lá um dia antes, passem lá à noite, ou então vão às 5 horas ou 4 horas, porque as assembleias de voto, nos termos da lei, abrem às 7 horas. Este é o momento pré-eleitoral. Depois há o momento eleitoral, né? O momento em que o cidadão vem exercer o seu direito de voto. Nesta altura, também o delegado de lista ele tem que estar lá para verificar se há alguma orientação de voto por parte do escrutinador, por exemplo, por parte do presidente da mesa ou da Assembleia. Ele tem que estar lá, porque o ônus do processo transparente recai fundamentalmente ao delegado de lista, porque é ele que está lá para retirar as provas, para, na hipótese de existir alguma desconfiança do processo, recorrer-se às entidades que estão legalmente habilitadas para a resolução dos problemas. Carlos, não havendo esta representação, uma vez que devia ser responsabilidade dos próprios partidos políticos acautelarem esta representação nas assembleias, qual é a legitimidade que depois existe em se reclamarem de determinadas irregularidades no processo? Bom, a ausência de delegados de lista não significa por si só eventuais irregularidades. Certo. Ok? Mas há aí um olho Porque eu já disse que não é? eu fui presidente de mesa, Sim. já exerci esse papel. E mesmo que não houvesse nenhum delegado de lista na mesa em que eu fui presidente, o que eu tinha que fazer é contabilizar os votos. Exato. E escrever aquilo que aconteceu. Certo. Tão simples quanto isso. Espera-se que as pessoas que estejam neste processo sejam pessoas idóneas,
não é? Porque fazem formações e é preciso também ver se são pessoas que de facto demonstram idoneidade para este tipo de processo. Afirmativo. Porque não vamos agora dizer que eventualmente o partido A ou B que não se fez representar numa Assembleia de Voto significa que naquela Assembleia de Voto não houve transparência. Também não é isso. Aliás, Também não é isso. o ônus da permanência dos delegados de lista nas Assembleias nem sequer é da CNE. A CNE os credencia, né? Os partidos apresentam a lista, a CNE dá as credenciais. Agora, quem tem o ônus de colocar os delegados na Assembleia é o partido. Exatamente. O partido tem que garantir que o seu delegado está na mesa ou na Assembleia de Voto para o qual foi credenciado para lá estar. Exatamente. É claro que Agora, a ausência dele não significa que o processo não foi transparente, não foi justo, não. Exatamente. No meu caso, eu tenho experiência disso, não tivemos delegados de lista de todos os concorrentes. Certo. Mas lembro de ter tido do MPLA, da UNITA, qual foi o outro? Acho que foi da FNLA. E os outros, Casa C, acho que sim. E os outros não havia mais delegados. Ou seja, mesmo que só houvesse um delegado, por exemplo, da UNITA ou do MPLA, aquele delegado podia, de forma prática, representar os outros delegados, na questão de se conferir se de facto o presidente da mesa vai anular ou vai validar votos de acordo com a lei. Porque é isso que eles fazem, que depois tira-se os boletins de voto da urna, abre-se o boletim de voto, eles estão a acompanhar, confirmam, se há alguma dúvida, eles discutem, ok? No meu caso, houve situações em que havia dúvida, porque o eleitor não colocou a cruz no sítio correto, mas colocou, por exemplo, na bandeira ou na cara do presidente, e eu, enquanto presidente, disse, não, nós vamos validar esse voto. Porque está aqui a intenção do eleitor. Não está no quadradinho, mas está aqui a intenção dele. E os delegados de lista concordavam comigo. Portanto, há esta conversa, este bom senso que deve existir na hora da contagem dos votos. E, se houver isso, portanto, mesmo que não haja delegados de lista de todos os candidatos, e se houver essa transparência, essa idoneidade, não há qualquer situação de irregularidade. Eu penso que é interessante esse esclarecimento, porque muitas vezes se questiona a legitimidade daquela Assembleia ou a veracidade daquela ata em função muito da presença ou não do delegado de lista. Então, acho que é um ponto aqui bem assente e fazer entender também isso até os telespectadores, porque muitas vezes dizem que não tem lá delegado do partido X ou do partido Y, que de alguma forma periga aquela lisura no processo. Então, penso que são a CNE e também as pessoas que estão lá a trabalhar são pessoas idôneas. Acredito que queiram participar de forma que o processo seja credível e facilitado também. Eu acho que não há muito o que se discutir em função disso. Já sabemos agora, então, que pode estar lá o delegado ou não, mas o processo será legítimo. Sempre basta ter uma única pessoa. Lá já faz toda a diferença, porque, como disse o Carlos, aquilo abre-se boletim por boletim e fala-se em voz alta, para apontar. Exatamente. E depois desse processo todo, é fechado, todo mundo concorda, quem não concorda. Então voltamos a contar se for possível. Mas agora, doutora, aqui também é um ponto que se levanta. Assim, então, se a CNE, penso que, como disse o doutor, a lei orgânica revisada, não é? Já prevê, de alguma forma, que há o orçamento que é disponibilizado para os delegados de lista, vem da campanha. Sim. Então, por que se levanta essa questão? Por que os outros partidos políticos também não têm a mesma número de correspondente ou de delegados a participar nessas assembleias? Também procurar saber se estes gastos estão tipificados, não é? E se os partidos políticos já têm conhecimento de avião. Depois, como é que fica na hora das contas? Mas o que é que se passa? Eu não sou gestor de nenhum partido político. Sim, mas com base naquilo que a lei mostra, o que queríamos perceber assim minimamente em linhas gerais. Não, mas é uma questão que é fundamental. E se forem verificar, por exemplo, a lei do financiamento dos partidos políticos,
exclui mesmo o financiamento para campanhas eleitorais e remete para a lei das eleições gerais. Aliás, a lei do financiamento diz simplesmente que para a campanha eleitoral quem trata é a lei orgânica das eleições gerais. Mas a lei também, a lei do financiamento e a lei orgânica das eleições gerais, que trata especificamente da questão do financiamento dos partidos políticos, não retira, por exemplo, aos partidos políticos a possibilidade de terem outros financiamentos para além daquele que recebem do Estado. Por isso é que existem partidos que fazem campanhas com muito mais envolvência, né? Fazem campanhas com uma abrangência nacional, como foi, por exemplo, dos 2 grandes partidos que nós temos no nosso país. Mas este financiamento também tem regras. Claro que tem regras. Quais são essas regras? Também gostaria que tocasse também neste aspecto. Por exemplo, a lei proíbe o financiamento de governos estrangeiros, né? Aos partidos políticos. Um partido A ou um partido B que concorre às eleições em Angola não pode receber dinheiro do governo português, por exemplo, nem pode receber dinheiro do governo norte-americano, por exemplo. Sim. E se eventualmente receber doações de cidadãos angolanos, né? Receber doações de cidadãos, os angolanos podem fazê-lo. Empresário, por exemplo. Eu posso contribuir enquanto um cidadão, enquanto simpatizante de um partido A. Certo. Carlos Alberto, enquanto, por exemplo, empresário, pode contribuir para a campanha eleitoral de um partido, mas estas contribuições também são, nos termos da lei, exigidas a sua apresentação, porque, desde logo, pode acontecer, por exemplo, uma espécie de branqueamento de capital. As pessoas podem tentar branquear capital financiando os partidos políticos. Certo. Então, a lei exige, por exemplo, um pouco mais de transparência relativamente à origem dos fundos para financiar as campanhas eleitorais, por um lado. Por outro lado, há um aspecto que é fundamental. Os partidos políticos, e isto é um problema que se passa no continente africano, em especial no nosso país, não podem ficar reféns ao financiamento que vem do Estado. A questão dos delegados de lista, por que uns só conseguem 10 mil delegados de lista, outros 5 mil, outros nem sequer conseguem delegados de lista? Por causa desse aspecto também. Porque as campanhas eleitorais são custiosas. A questão do marketing político custa dinheiro. A questão, por exemplo, dos dísticos, camisolas, bandeiras, isso custa dinheiro. Mesmo o périplo que se faz à volta das 18 províncias envolve em si custos muito elevados. Os próprios delegados de lista. Por isso é que Mas, doutor Ademir, agora foram mais de 3 milhões de dólares para cada concorrente. Né? 3 milhões de dólares é muito dinheiro. Sem contar com esta abertura. Como eu disse, Não, mas também os gastos que se faz numa campanha são muito onorosos. Sim, Nós como eu não disse, podemos por exemplo, fazer Fazendo uma análise, por exemplo, da qualidade de campanha. Da qualidade da campanha de cada um, dos vídeos que foram exibidos no espaço da antena, há vídeos amadores que foram passados, quer dizer, nós temos que ser minimamente coerentes, né? Quer dizer, se uns de facto gastaram e mostraram qualidade, há outros que nem por isso. Não, mas e mesmo assim não tem representação, por exemplo, nas assembleias de voto. Quer dizer, dá-se aqui indícios, né? Não estamos aqui a acusar ninguém, mas há aqui indícios de que há dinheiro que está a ser posto no bolso. Né? E espero que depois, na hora das contas, se aperte esse tipo de situações também. A lei também. Porque não podemos ter partidos políticos aproveitadores, oportunistas, não é? Que querem só concorrer só para receber dinheiro e depois, na hora, não têm como, por exemplo, mas Carlos Alberto, a questão da fiscalização, né? A questão da prestação de contas, é uma questão que deve ser aprimorada. Por exemplo, a lei estabelece que 45 dias depois do processo eleitoral, os partidos têm que apresentar as contas junto da CNE. Né? A CNE é que deve se dotar de mecanismos de fiscalização muito mais acutelantes para aferir se os gastos correspondem ou não àquilo que foi disponibilizado para os partidos políticos. Essa é uma questão. A outra questão também é que entre nós, e falou-se aqui uma coisa que é fundamental, existem partidos que são simplesmente eleitoralistas, surgem mesmo só para questões eleitoralistas, que surgem, não diria tanto na perspectiva do ganho financeiro que se tem nessa altura, porque de certa forma há um ganho financeiro, porque eu costumo sempre que vou dar aula de ciência política e direito constitucional, eu digo no início das aulas que o negócio mais lucrativo do mundo é política. Eu digo sempre isto, porque a política, envolvendo, por exemplo, o poder político, que é um poder inclusivo, porque o poder político se distingue dos demais poderes fundamentalmente por essa característica, por ser um poder inclusivo, que inclui o poder econômico, o cultural, o científico. Quer dizer, é um poder que abocanha os demais poderes. Então, acaba a política sendo em si uma atividade mais lucrativa que existe. E eu acho que os políticos que lá estão
para além de terem como foco a construção de uma Angola cada vez mais desenvolvida, que eu presumo que seja esse o objetivo de cada um deles, também está o aspecto do bem-estar de quem concorre. Certo. Por isso é que, para evitar desvios à gestão dos fundos que até são de todos nós, porque os fundos que vão parar para os partidos políticos resultam das contribuições de todos nós. Exatamente. Então, o órgão que gera o processo e que vai fazer a frição das contas de cada um deles se dote de mecanismos muito mais sérios para aferir se cada um deles gastou de forma imparcial, de forma própria, os recursos que lhes foram atribuídos. Doutor, se calhar não só aferir, mas também até na própria constituição dos partidos políticos. Certo. Eu acho que se calhar a lei aí, se calhar podia começar a ver bem... Doutora Cândida, a nossa lei dos partidos políticos já evoluiu muito do ponto de vista dos critérios para se legalizar partidos, já evoluiu muito. Se observar, por exemplo, em 92, bastava que os candidatos tivessem representação em cerca de 2/3 das províncias, todas que se legalizavam como partido. Hoje já não. E se existe cerca de 7.500 assinaturas, por exemplo, para se legalizar um partido político, mas não imagina o esforço, a dificuldade que os partidos políticos têm para conseguir essas assinaturas para se legalizar junto do Tribunal Constitucional. E mesmo a lei dos partidos políticos, por exemplo, relativamente à sobrevivência dos partidos depois dos pleitos eleitorais, também é muito rigorosa. A linha aí do número 4, do artigo 33 da lei dos partidos políticos, dista, por exemplo, que o partido político que não consegue 0,5% dos votos validamente expressos no processo eleitoral é extinto. Tal como também diz que se eventualmente um partido político que não concorra em 2 processos consecutivos também é extinto. Então, não, era só, doutor, era só para não levarmos também a questão do depois no final, essa questão do aproveitamento financeiro, porque partindo do ponto de vista que estes partidos não têm quase estrutura nenhuma para concorrer ao pleito, obviamente que as pessoas vão olhar necessariamente como que concorreram para fins lucrativos. E o dinheiro é do Estado, o dinheiro é do povo. Há que haver uma justificação. Se calhar o investimento que se faz a esses partidos políticos não se faria a escolas, a hospitais. É nessa perspectiva que eu falava. Mas então, ter um rigor. O doutor disse o jornalista Carlos Alberto fala dos 3 milhões. Não, quem me dessem mais de 3 milhões de dólares. E o que querias fazer com esses 3 milhões de dólares, Carlos? Mas de facto, há partidos políticos que se debateram muito para o aumento das verbas. Para a campanha eleitoral e não se fizeram sentir. Eu, por acaso, já disse aqui, já citei alguns partidos políticos que não gostaria de fazer novamente, mas sentiu-se um fraco aproveitamento e a prova que, de facto, nem sempre o dinheiro resolve os problemas em um pleito eleitoral. E vocês olham também com alguma preocupação para esta questão do surgimento, melhor, de partidos sazonais, ou seja, há partidos que parece que só existem em anos eleitorais, não é? No resto dos anos não eleitorais não estão, ouvimos falar desses partidos, não sabemos da sua existência, muito menos onde é que estão as suas sedes em cada uma das províncias. Qual é a vossa leitura sobre esta situação, esta questão dos partidos sazonais, se assim podemos dizer? Doutora Amélia, vamos começar aqui, certo? Vamos começar. Bem, essas são aquelas perguntas que são as duas facas, né? E não tem laranja nenhuma, né? Por que são as duas facas? Porque aqui chama-nos também a atenção a todos nós o que queremos com Angola. Porque se olharmos para Angola na perspectiva de evolução, desenvolvimento e, acima de tudo, responsabilidade social de todos, ninguém vai votar nestes partidos. Exatamente. Porque eu não voto quem eu não conheço. Eu, para falar do Carlos Alberto, eu conheço. Depois está lá a denúncia. Da denúncia, também tem as minhas denúncias. Para falar da eu tenho que conhecer. Então as pessoas têm que deixar de não criarem perfis. Certo. Porque se tenho de fato uma vontade de concorrer para as eleições, eu tenho que fazer o trabalho de casa. E nós temos pessoas que fizeram bem o seu trabalho de casa, tiveram uma boa nota na avaliação do povo e tivemos essas pessoas que, de fato, depois houve um momento assustador. Porque
também sentimos pessoas com sede do poder. Também foi visível durante a campanha eleitoral. Não é só falar até do processo dos cadernos eleitorais, das promessas de campanha, mas nós assustamos com aquilo que não conhecemos. Somos humanos, mas antes de ser humanos pertencemos ao reino animal. Por vezes uma cobra, quando não conhece, vê alguma situação que é fora do seu território, ela pode atacar-te. Ataca por quê? Porque não conhece o que vem. Mas se ela estiver no seu território, ela já sabe como se defender melhor, fugir. Porque por vezes ela vai atacar, mas é um espelho. E o espelho é inofensivo para ela. Repara que o perfil de um candidato para eleições constrói-se. Hoje já temos escola na América, está aqui os donos do conhecimento mais profundo, são os políticos. Mas hoje já temos escola de construção do perfil, é preciso imagem. E nós hoje somos mesmo uma classe estudantil, académica, que vai exigindo mais. Porque não é só falar, também é fazer. Exigimos. Olha, de tanto exigimos que até já temos que o portal de denúncias. Vê bem, não exigimos. Exigimos. As mudanças são, por vezes, não vistas, mas sentidas. E hoje temos um portal. Onde é que foi nos séculos? Qual é o século que eu vi denúncia? Não, mas isso é verdade. Vamos ouvir o Carlos também. Pôs a Cândida. Em relação ao portal da denúncia, eu tenho que reconhecer que houve Não aqui uma só, evolução. e outras coisas. No tempo da outra senhora era impossível existir um portal da denúncia e fazendo denúncias com as figuras que vocês sabem que nós os denunciamos. Olhando para a mas questão, voltando sim. à questão Partidos dos partidos eleitoralistas e da cobrança que nós devemos ter, eu penso que nós angolanos precisamos de evoluir nessa questão. Nós, cidadãos, temos de exigir mais aos políticos. E eu penso que os políticos só podem evoluir se os cidadãos exigirem mais deles, todos eles. O que eu noto é que há políticos que brincam um pouco com o povo. Quer dizer, falam, prometem coisas que qualquer pessoa que estudou um pouquinho consegue perceber que aquilo é impossível. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que vai encontrar aceitação no povo. Porque ele sabe que lida com pessoas que não questionam, não veem lógica. Então, nós, cidadãos, precisamos mesmo de cobrar a eles, a todos eles, repito, Certo. mais responsabilidade. E não notei isso, pelo menos ao nível das redes sociais, que eu pude acompanhar em debates em alguns grupos, não vi essa questão de se questionar as promessas. Porque nós devíamos questionar as promessas, não é? Todos nós. Será que uma promessa só eleitoralista é para enganar o povo? Não. E nós seguimos muito a questão das bandeiras, das simpatias e de aglomerados. Eu já disse, para mim as enchentes dos comícios não me dizem rigorosamente nada. Para o meu voto, eu, Carlos Alberto, pode dizer para outras pessoas. Mas para mim não. O que conta para mim sempre são as ideias das pessoas, não é? Nós estamos aqui a fazer o quê? A debitar as nossas ideias. Sim. Portanto, é isso que conta. É isso que nós devíamos também cobrar dos políticos e cobrar dos cidadãos angolanos. Certo. Mas, infelizmente, Dorivaldo, nós estamos numa sociedade que segue muito o vento, segue muitas modas, segue muito aquilo que está a bater. Quer ver, pessoas jovens que questionam um pouco, pessoas que... As massas mesmo. As massas, quer dizer... É duro às vezes dizer isso numa televisão pública de Angola e dizer isso para os meus compatriotas angolanos. É duro dizer isso, mas é a verdade. Certo. Nós temos de cobrar a todos eles. E espero que no próximo pleito, em 2027, que nós cobremos a todos eles mais, muito mais, porque eles têm que correr. Porque os políticos, quando sentem que os cidadãos cobram mais deles, eles vão dizer, epá, alto lá, não posso falar à toa. Sim. Porque as pessoas também estão a ver aquilo que eu valho. Agora, o político, quando acha que pode mentir, pode dizer aquilo que quer, por quê? Porque ele acha que mesmo mentindo, o pessoal vai segui-lo. Vai segui-lo. Quer dizer, o que não é normal. Quando um político não tem medo de mentir, quando ele mente de forma descarada e as pessoas ainda assim o seguem,
Então é uma sociedade doente. É uma sociedade que não tem era nem beira. Esperamos nós. Porque nós hoje é um dia também de apelos, não é? Certo. Porque não vale a pena nós hoje estamos agora aqui a chorar por leite derramado, porque as pessoas praticamente hoje já sabem em quem vão votar. Ontem foi o dia de reflexão. Exatamente. Ontem foi o dia de reflexão. Exatamente, já votaram, mas vale sempre lembrar aos cidadãos que nós devemos cobrar de todos os partidos, de todos os concorrentes. Certo. Os políticos não podem brincar com a cara dos cidadãos. Não se pode fazer isso. Temos mesmo de cobrar. Você está a prometer isso, mas do ponto de vista lógico, o que é que isso significa? É mesmo cobrar. Se a ideia não tem estrutura, não vale a pena votar nele. Não vale a pena, não temos que olhar para a cor da pele, nem se o olho é mais bonito. Não, temos de parar com isso. Cândida, sobre o mesmo assunto, qual é a sua visão? Vou pegar-me aqui um pouco no que o Carlos disse. Eu penso que devemos aqui dividir os públicos, né? O público das massas e o público, as massas e os públicos e o público. Portanto, as massas nós vamos olhar mais na perspectiva daquelas pessoas que não questionam, olham muito mais pelos símbolos, pela bandeira, olham muito mais por cabeça de lista, e vamos ver também outro público que já questiona, que já avalia, muito mais exigente. Mas com tudo isso eu quero dizer o seguinte: há aqueles partidos, sim senhora, que nasceram agora e de repente não se fizeram sentir quase, não tiveram expressão nenhuma. Nem mas durante a campanha. Durante a campanha, mas nós também não podemos esquecer que há aqueles partidos que já existem desde 92. Sim. Por exemplo, que nesta lista de partidos há aqueles que já existem desde 92, mas e até outros que já foram movimentos, né? Sim. Mas não se fizeram sentir. E o que é importante aqui dizer é que os partidos políticos devem pensar sempre que durante os 5 anos é aquele momento que devem trabalhar com o seu público, com os seus eleitores, os seus militantes e simpatizantes. E o problema que acontece em Angola é que esses partidos perdem muito tempo a discutir problemas internos e esquecem-se de falar para outros públicos e ficam muito mais pelos os eleitores, os militantes do partido, e esquecem-se de ir para fora do partido. E podemos citar aqui até alguns partidos que fizeram isso. Se estiver confortável em fazê-lo, tudo bem. Caso não... O PRS, por exemplo, falou muito mais para os seus eleitores, propriamente para novos eleitores. E eu, sinceramente, fico um pouco preocupada pelo PRS, porque eu tinha uma certa simpatia pelo PRS. Acho que hoje não é dia de falar de simpatias, né? Para não influenciar, já agora peço desculpas. Mas, entretanto, o que acontece muitas vezes é que os partidos políticos, após o pleito eleitoral, dão um chá de sumiço, esquecem-se de fazer o seu trabalho de continuidade. Mas é como o que o Martin nos aconselha: os processos devem ser feitos antes, durante e depois. Depois para quê? Para solidificar, para que haja um vínculo preciso com o presidente, com as cores do partido, até mesmo com a ideologia do partido. E, de facto, é isso que falta. Não sei se é por falta de instrução de alguns presidentes dos partidos políticos, que não entendem que, de facto, esse vínculo deve ser permanente, ou o que é que acontece, porque não se percebe esse desaparecimento total. Certo. Não estão vinculados, por exemplo, em ações benevolentes, beneficentes, ações sociais, apoio a campanhas de determinados assuntos, por exemplo, sobre a Covid-19, virem falar sobre isso. Abraçaram a ideia e ficam por aí e acham que é só chegar lá na fase do pleito e aparecerem e já está. Mas isso concordo de certa forma com Carlos, porque sente-se também de alguma forma a falta de exigência do eleitorado. Se o eleitorado for mais exigente e traçar de alguma forma o seu perfil mediante determinados partidos políticos, já teremos um certo respeito a ter sobre aquelas pessoas que vêm
cá falar para nós, mas o que devem fazer é mesmo continuarem o trabalho, muito mais agora, após o pleito, continuarem o trabalho e tentarem congregar mais os seus militantes e simpatizantes para que, de facto, sejam mais ativos e tenham mais expressão ao longo dos 5 anos. Amélia, e deste estado sumiço que os partidos tomam muitas das vezes depois do pleito, eu faço-lhe uma outra pergunta. Existe uma necessidade de um partido ou de uma coligação ser governo para ter essa participação ativa na vida social do país? Não. Não existe essa obrigatoriedade, no meu ponto de vista. Eu penso o seguinte: primeiro, somos todos angolanos. E quando vamos fazer, não vamos fazer só por simpatia, para ganhar votos, mas temos que fazer defendendo o bem maior, que é a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano deve ser tratado como humano. Essa é a regra que parece que nós vamos esquecendo quando estamos nas vestes e nas cores partidárias. E isso depois faz sentir esse vazio. Se eu votei e depois há aqui outra situação que eu estava acompanhando o raciocínio da Gandhi a dizer, é que depois eu estou preocupado em olhar para o outro, ver só o lado negativo, não a contribuir. Exatamente. Mas vou fazer aqui um parênteses, só um parênteses, vou já devolver a palavra a... Eu também queria abrir um parênteses. Só um parênteses. Primeiro, os partidos políticos são organizações cujo objetivo é aquisição, manutenção e exercício do poder político. Aliás, o que diferencia os partidos de qualquer organização social é esta questão. Os partidos se constituíram ou se constituem para adquirir o poder político ou então quem o possui manter-se. É isto que o diferencia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, os políticos são em função das suas sociedades e dos contextos em que surgem. Exatamente. E o processo da competição política é contínuo, só que, infelizmente, os nossos políticos não entendem o aspecto, a importância da continuidade do processo da competição política. Vou só lhe pedir que seja breve, porque temos mesmo de terminar este momento aqui de conversa. Esta palavra, por favor. Devolvo já, 10 segundos. Vou já devolver a palavra da Amélia, pode continuar a falar. 30 segundos, Amélia. 2 segundos. O importante, por vezes, é sentir que, de fato, estamos a construir Angola. Ele vai falar mesmo como político. Certo. É normal. Mas o que nós sentimos, por vezes, é esse vazio. O vazio de quê? Deste abandono. Falta de proximidade. Falta de proximidade. Falta de chegar, de fato, o que é a dor do outro. Porque não é só o ganho das eleições, é a continuidade e a manutenção da Angola. Certo. E para isso os partidos políticos devem fazer o trabalho de casa sempre, sempre, sempre. Dorival, pedi também 30 só, segundos, 30 Carlos. segundos. À vontade. É só para E depois concordar. vamos ouvir também a Cândida. 30 segundos. Manter sim o poder político, sim, mas não pode valer tudo. Sim. Não pode valer tudo. Sim. Quer dizer, nós temos valores nobres na sociedade que todos nós, independentemente da matriz ideológica de cada partido político, devemos defender. Certo. Todos nós defendemos a honestidade. A dignidade da pessoa humana, né, costuma ser o Quer limite. dizer, todos nós defendemos o amor ao próximo. São valores que, quer dizer, que qualquer partido, qualquer ente que pretenda ser presidente da República, ser vice-presidente da República, ser deputado, tem de abraçar. Não é normal que partidos, que candidatos que pedem o nosso voto apelem à desonestidade, apelem à mentira, apelem à corrupção. Quer dizer, isto é que me preocupa. E nós estamos a aplaudir, estamos a achar que isso é normal. Por isso é que nós temos de fazer aqui um estudo profundo, porque nós temos uma sociedade doente. Nós temos aqui cidadãos doentes.
A mitomania tornou-se prática do dia a dia. Então, doutor, era só para dizer, tudo bem, manutenção do poder político, mas com ética, mas eu com vou responsabilidade. Não pode valer tudo. Não, não pode valer tudo. Eu acho Vamos que- ouvir também a Cândida, por favor. Eu queria Já fazer está a fazer escassear. réplica. Sim, Não pode Cândida. valer tudo, mas vale aqui o apelo à reconciliação nacional, à ética, à verdade. E, obviamente, aqui nós estamos perante uma mudança geracional. É importante, sim, que se faça um apelo aos bons hábitos, à democracia em si, para que, de facto, não só esse pleito, mas também quando, pós-pleito, nós estejamos num clima de paz e harmonia e de reconciliação nacional. Há país Muito depois rápido das eleições. mesmo, Há muito país rápido. depois das eleições. Mas Osvaldo não quer me dar a palavra. Esteja à vontade, Estou a Admiro. notar isso. De qualquer forma. Não, tem Quer fazer ainda a uns réplica? segundos. Eu queria Pode. fazer uma réplica Pode. ao Carlos. Para dizer que é claro que não pode valer tudo. O processo da competição política não é um processo de soma zero, não pode ser de soma zero. Exatamente. É sempre de soma variável, ou seja, quem perde não perde tudo, quem ganha também não ganha tudo. Até porque nós todos vamos ao hemiciclo, e é no hemiciclo onde se discutem as grandes questões do Estado. Claro que sempre prevalecendo o princípio da maioria, desde logo porque é o princípio da maioria que norteia a democracia. Mas, para dizer também que não se vota, e esse é um problema que é estudado em ciência política, nós, os eleitores, votamos em símbolos, votamos em indivíduos ou candidatos e só em última instância que votamos em programas. As ideias. Os programas aparecem como sendo o último aspecto, porque os programas, eu vou voltar a repetir uma conversa que eu estou sempre a assistir aqui à TPA, são poucas pessoas que discutem os programas. São muito poucas. O programa tornou-se elitista. O Carlos Alberto é que discute o programa, está preocupado com o programa. As nossas mamás praticam o chamado voto sincero, não estão preocupados com o programa, estão preocupados com o símbolo. Estão preocupados com o elemento identitário de representatividade que vem, por exemplo, num símbolo. É claro que hoje as democracias também combatem esse tipo de comportamento, porque para as democracias importa, por exemplo, o chamado voto qualitativo, Exatamente. ou voto estratégico ou voto útil. Exatamente. Porque são os votos estratégicos ou úteis que transformam os Estados em Estados economicamente estáveis ou desenvolvidos. Entre nós africanos, não. Nós temos que construir uma sociedade civil cada vez mais forte, esclarecendo-a, formando-a, minimizando os níveis de iliteracia, por exemplo, porque só assim que nós vamos estar a discutir os programas nas universidades, fora delas, e vamos estar a votar em programas mais do que votar em símbolos ou indivíduos. Certo. Muito obrigado aos quatro. Já não temos tempo para mais conversa. Quero mesmo agradecer pela presença dos quatro. O Carlos, de certeza que vai a casa descansar e nós os quatro vamos cumprir o nosso dever de cidadania. Vamos lá cumprir com o nosso dever e pintar também o nosso dedo com a tinta indelével. Desta forma, nós encerramos este momento de conversa aqui deste especial Eleições 2022. Nós vamos aqui agradecer a presença de Cândida Guias, a comunicóloga. Vamos agradecer também a presença do Carlos Alberto, jornalista, Edmiro Francisco, jurista, e também Amélia de Almeida, psicóloga. Muito obrigado aos quatro por terem vindo e até uma próxima oportunidade.